A água é provavelmente a forma de energia mais antiga conhecida pelo ser humano. A água corrente, porque ao contrário do vento ela corre mais ou menos sempre da mesma forma, porque o fogo ainda não tinha sido entendido de início como forma de energia para além do aquecimento, e o ser humano necessitava e sempre necessitou, a partir do momento em que começou a habitar num lugar fixo, de formas de moer para produzir farinha, de formas de algo andar de roda para poder cortar. Enfim, a água corrente era de facto um elemento fundamental. Se hoje abordamos as possibilidades de revitalização e aproveitamento turístico de certos espaços e monumentos, antigamente interessavam apenas para o uso diário da população. Aliás, era um aspecto tido em conta antes da formação dos núcleos urbanos e da sua dinâmica em termos económicos e sociais. A água, o seu abastecimento e escoamento, por exemplo, ajudou a dar corpo às zonas habitacionais da cidade de Angra do Heroísmo. E por falarmos em água, no início era a Nasságua. As nascentes da Nasságua são as principais responsáveis pelos caudais da Ribeira dos Moinhos. Localizam-se na vertente sul da Serra do Morião, ao longo de uma falha radial. Constituem estas nascentes pontos de descarga de um dos principais aquíferos da Ilha de Ceira, o aquífero do Cabrito, que se dispõe no interior da caldeira de Guilherme Muniz, na sua acessão mais ampla, ou seja, que englobam também o centro vulcânico do Pico Alto. A zona de recarga deste aquífero é essencialmente constituída por duas áreas completamente distintas. A metade sul, constituída por zonas de pastagem, onde atualmente se procede à criação de gado bravo, e a metade norte, constituída por um tipo de vegetação característico das Ilhas dos Açores, os esfagnos, que têm a capacidade de reter água nas suas folhas. Estas duas características de vegetação fazem com que a água tenha excelente qualidade, uma vez que a criação de gado bravo é pouco extensiva, e a presença dos esfagnos faz com que haja uma grande capacidade de retenção de água durante o inverno, água essa que depois é cedida ao terreno durante o verão. De salientar que toda esta zona do interior da ilha é uma zona de elevadas precipitações. As precipitações sobrepassam ou atingem frequentemente os 3.000 litros por metro quadrado, o que faz com que a recarga dessa zona seja extremamente elevada e, portanto, os caudais, consequentemente, também sejam muito elevados. A boa qualidade da água destas nascentes foi aproveitada pelos primeiros povoadores da ilha, sobretudo pelos angrenses, que recolhiam água da ribeira para se abastecerem e abastecerem as naus que aportavam aqui ao Porto de Angra. Mas antes do Porto de Angra, passamos então pela encosta da Serra do Morião, junto às principais nascentes que abasteciam a linha de água da Grota do Venial. Todas se encontravam num só ponto, a Ribeira de São Bento. Álvaro Martins Homem reconheceu as possibilidades de aproveitamento das águas profundas e abrigadas da Baía de Angra como porto. Também os cursos de água abundantes que se precipitavam sobre a Baía das Águas, atrás do Castelinho, terão contribuído para esta aposta do explorador português do século XV e fundador da vila de Angra. Durante muitos milhares de anos,
era por este vale à minha direita que a Grota de Venial levava as águas do lugar da Nasságua até à Baía das Águas, atrás do Castelinho, junto ao mar. Depois, com a chegada de Álvaro Martins Homem e da necessidade de fixar um povoado em Angra que tivesse alguma sustentabilidade a nível de produções próprias, quer da farinha para o pão, quer também de outro tipo de engenhos e indústrias da época, Álvaro Martins Homem teve necessidade de encontrar uma força motriz que na época era habitualmente o que era usado era a água para dinamizar essas indústrias. Portanto, o que ele fez, Álvaro Martins Homem fez e teve essa visão, foi a montante deste lugar, uns metros mais acima, umas dezenas de metros mais acima, desviou a água, aproveitando a orografia do próprio terreno, desviou-a através de um canal artificial, desta calha que nós vemos aqui, de forma a galgar esta encosta que temos e levar a água a descer pela crista que é São João de Deus. São João de Deus na época não devia ter, não teria casas, provavelmente, mas a água seguindo por aí até à Memória e depois da Memória até à Baixa de Angra, toda a linha de água começou a ser dinamizada enquanto um polo, digamos, agregador também não só de indústrias, mas de casas, e São João de Deus as casas começaram a evoluir sempre para montante ao longo dessa linha de água. Portanto, a grande visão de Álvaro Martins Homem e a grande obra foi exatamente desviar um curso de água que era permanente e que tinha um volume de água suficiente para isso, foi desviar essa água aqui mais acima e realmente conseguir conduzi-la até ao centro de Angra, dinamizando todas as indústrias associadas que esta água conseguiu fazer funcionar na época. Ao chegarem aqui os primeiros povoadores, verificaram que existia um sistema de águas que permitia isso junto à Baía de Angra. O que quer dizer que não é possível interpretar a cidade de Angra sem compreender esse binómio entre baía, onde os navios podiam ficar, e água corrente, onde era possível instalar uma sequência de equipamentos industriais, digamos assim. Assim, é um curso de água fundamental na história da cidade de Angra do Heroísmo, a Ribeira dos Moinhos. Percorre uma légua, como dizia Maldonado, desde a Serra do Morião até desaguar na Baía de Angra. Ela acabou por desenvolver imensas formas de uso. Nós temos moinhos de rodízio, temos moinhos de azenha, temos alcaçarias, temos pisões e vamos ter mais tarde fábricas de tabaco, serralharias, fundições. No fim de contas, tudo o que necessitasse de energia que pusesse uma máquina a andar, que depois pudesse ser desmultiplicada nos aparelhos vários. O mais fundamental e que deu nome à Ribeira é o moinho. A Ribeira dos Moinhos, que dá origem também ao Castelo dos Moinhos, que era um castelo que ficava lá em cima junto à Memória. E os moinhos desenvolveram, tanto quanto nós sabemos, dois modelos diferentes. Um modelo que é o modelo de rodízio, que se baseia na água direta, que passa por debaixo do edifício e que atua sobre um sistema de turbina com projeção direta do sistema à própria mó, e, portanto, cada rotação direta é uma rotação direta da mó, e depois o sistema mais desenvolvido, o sistema da azenha, que tem uma enorme roda vertical com uma roda pequenina atrás, que faz mover a andadeira ou a moente, porque existem duas mós, a dormente que está parada e a andadeira que anda por cima. Isso permitiu primeiro farinha de trigo, pão, bolacha para os navios, permitiu depois, mais tarde, farinha de milho, e vários moinhos tinham, alternadamente, pedras brancas e pedras pretas que permitiam moer um ou outro dos cereais.
Estamos situados exatamente no sítio onde a Ribeira dos Moinhos desemboca na Baía de Angra. Neste sítio foi edificado durante o princípio do século XX um enorme complexo industrial de farinação e de serração e carpintaria. Todas estas indústrias movidas sempre com a água da Ribeira, que acionava uma enorme roda que ficava exatamente por baixo de mim. Isto seria um dos sítios que deveria ser revalorizado de futuro e de acordo, obviamente, com o dono, e um sítio a preservar que é um pouco a alma da indústria e até da própria cidade do século XX, do primeira metade do século XX. Feito este percurso e estas explicações, podemos agora ter uma perspectiva de reutilização desses espaços. Por exemplo, esta fábrica de moagem, um edifício com 5 pisos na zona da Alfândega, dá aso à imaginação de musealizar ao natural. No primeiro piso, ela era dedicada realmente à moagem, à farinação movida com água. No segundo piso, penso que neste momento é um armazém de farinhas. No terceiro piso, há uma moagem já movida a eletricidade, mas antiga. E no quarto piso, uma moagem mais moderna que neste momento também abastece sobretudo farinhas de milho e farinhas tradicionais, o mercado local. Podemos imaginar tudo, inclusive a própria Ribeira. Desde as clássicas lojas de souvenirs até aos típicos bares urbanos, as ideias são reveladas e os apelos lançados. Sabendo nós que a Ribeira atravessa a cidade inteira e atravessa uma enorme quantidade de casas e de logradouros, no fim de contas transformar isso numa espécie de património coletivo de todos esses moradores. Nem toda a gente, praticamente ninguém no mundo, se pode orgulhar de ter um pedacinho de uma ribeira de 500 anos passando por casa. Hoje em dia já não há água, já não haverá bichos tanto assim, mas há o que resta de toda uma complexa estrutura de pedra que realmente acrescenta muito valor estético e formal ao contemporâneo. A pergunta que eu deixo é por que razão iremos nós buscar pedras novas para fazer de conta que temos uma parede fantástica numa decoração que pode ser absolutamente contemporânea, quando podemos ter essa mesma decoração contemporânea ou antiga, com pedras que de facto dizem bastante à nossa própria identidade. É uma questão de não é respeitar, é incluir o passado na construção do futuro, compreendendo que ele não é mais do que simplesmente um elemento para nós construirmos isso. E se pensarmos nos moinhos que ainda têm condições para moer, quem não compraria um produto do século XXI fabricado em estruturas antigas numa ribeira que soma mais de 500 anos? Quantas pessoas não gostariam de sair de Angra Património com um pacote de farinha, por exemplo, com uma receita das nossas receitas tradicionais,
farinha moída num, 2 ou 3 dos moinhos que ainda têm condições para moer. E então, do mesmo modo que nós compramos por todo o Mediterrâneo produtos antigos feitos em estruturas com 500, 700, 1000 anos, não seria curioso alguém levar um pacote de farinha moída na Ribeira dos Moinhos, iniciada em 1460 e qualquer coisa, e que ainda mói no século XXI. Conhecer para proteger e preservar uma cidade que se confunde com a própria história da ilha, dos Açores e de Portugal. Angra do Heroísmo, elevada a Património Mundial pela Unesco em 1983, a primeira do país a receber esse galardão. A cidade de Angra era a cidade mais rica de águas de todo o ultramar português e entendia-se por ultramar tudo o que ficava fora do reino, digamos, fora do retângulo continental europeu. A Angra tinha mais água disponível, tinha mais de 20 chafarizes públicos e uma boa parte deles eram abastecidos exatamente pela água da Ribeira dos Moinhos.